Olá, boa tarde. A boa notícia vem da economia. Em outubro, a indústria cresceu 5,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Os números foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E você vai ver também no Jornal da Assembleia. No dia do perito criminal, profissionais pedem apoio por mais contratações. Mulheres que ajudaram a escrever a Constituição brasileira são homenageadas na Assembleia. O Parlamento lembra o Dia Internacional do Deficiente. O extensionista rural, anjo da guarda do pequeno produtor, recebe homenagens no Palácio 9 de Julho. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. A Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente escolhe a nova diretoria aqui na Assembleia Legislativa. O encontro acontece no auditório Paulo Kobayashi, de onde fala agora ao vivo a repórter Érica Rezende. Boa tarde, Érica. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Prefeitos, representantes de secretarias de meio ambiente participam desse encontro que fez uma pausa agora, mas vai ser retomado daqui a pouco. Durante o período da manhã, o secretário de Estado de Meio Ambiente, Maurício Brusadin, falou da importância dos licenciamentos ambientais nos municípios. Esse encontro teve o apoio do deputado Carlão Pignatari, do PSDB, que é o coordenador da Frente Ambientalista de Desenvolvimento Sustentável. E vai ser retomado daqui a pouco para a eleição da mesa diretora. Sérgio. Obrigado, Érica. E agora vamos ao vivo até o auditório Teotônio Vilela, onde acontece a reunião da CPI que investiga maus tratos contra animais. Quem está lá e com as informações é a repórter Carla Francisco. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Olha, a CPI tem a finalidade de apurar e investigar a prática de maus tratos contra os animais em todo o estado de São Paulo. Esta é a terceira reunião da comissão que foi aberta com a votação de 3 itens. Um deles é um requerimento que prevê uma diligência dos parlamentares na Faculdade de Medicina Veterinária da USP, que será feita em uma data ainda a ser definida durante uma reunião secreta. Hoje, 8 pessoas foram convidadas e convocadas para prestar esclarecimentos aos membros da comissão, entre eles a diretora do Departamento de Fauna da Secretaria do Estado do Meio Ambiente, Vilma Clarice Geraldi, e o secretário de Estado do Meio Ambiente, Maurício Brusadin. Neste momento, fala a CPI dos animais, a doutora Vânia Tuglio, que é promotora de justiça da GECAP. Ela fala sobre a caça aos javalis no estado de São Paulo. Vamos acompanhar um pouquinho, Sérgio. Hoje estão formando os clubes de caça, que cobram mensalidade, cobram por cada aventura, vende cachorro. Sérgio, é com você. Obrigado aí pelas suas informações, Carla. E daqui a pouquinho começa a reunião da CPI que apura irregularidades nos pátios de apreensão de veículos. Quem tem as informações agora, ao vivo, é a repórter Priscila Silvério. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, de acordo com a convocação da reunião, os deputados vão discutir e deliberar sobre o relatório final da CPI. O coordenador desta CPI é o deputado delegado Olim, do PP. A reunião está marcada para começar às 1h30 da tarde, aqui no plenário José Bonifácio. Eu vou acompanhar essa reunião e você pode assistir a matéria completa na edição de amanhã do Jornal da Assembleia. Sérgio. Obrigado, Priscila. E o repórter Jorge Machado traz informações ao vivo da reunião dos deputados da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Jorge, boa tarde para você. Muito boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. São 2 reuniões previamente agendadas, a partir das 14 horas e às 14h30 no plenário Dom Pedro I. A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento vai discutir uma pauta com 65 itens. São 4 projetos de resolução, um projeto de lei complementar, 25 projetos de lei, 32 processos e outros 3 projetos de decreto. Entre esses projetos, o 158 de 2016, de autoria do deputado Enio Tato, do PT, que institui o Serviço Especial Gratuito de Transporte para tratamento de saúde de pessoas com câncer no estado de São Paulo. Projeto esse que tem parecer favorável do deputado Teonílio Barba, do PT. Sérgio. Obrigado, Jorge. E o deputado Jorge Caruso, do PMDB, defende que entidades beneficentes voltem a cadastrar a nota fiscal paulista, uma medida da Secretaria da Fazenda do Estado que deve vigorar a partir de janeiro próximo e prevê o repasse, que só será feito
se o consumidor indicar a instituição por meio da internet ou do aplicativo do celular. O assunto foi debatido numa audiência pública aqui na Assembleia. A Associação Comunidade de Mãos Dadas apresentou no evento números das alterações trazidas pela Resolução 18 de março de 2017, da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. O levantamento aponta que as entidades podem perder cerca de 85% do que arrecadam com a nota fiscal paulista. O cidadão precisa continuar doando, tendo o direito de doar a sua nota fiscal. Por quê? Caso isso não ocorra, as organizações correm o risco hoje de ter uma redução de 85% daquilo que arrecadam através do programa Nota Fiscal Paulista. E os serviços sociais de alto impacto que estão sendo prestados estão sob risco. A partir de janeiro de 2018, as entidades não vão mais poder manter urnas em comércios, como mercados, por exemplo, para posterior cadastro e repasse de recursos. O repasse vai ocorrer apenas a partir da indicação do consumidor de uma entidade por meio da internet ou do aplicativo. A gente está querendo direcionar, ampliar o programa para as entidades. Hoje são mais ou menos 100, 120 milhões ano. A gente vai mais do que dobrar para 200 milhões ano. Muda-se a cultura, temos essa noção, quer dizer, hoje a cultura da urna já está arraigada há 10 anos, então a gente sabe, e por isso que a gente teve uma transição, nós estamos há quase 10 meses de transição, e a gente mudou as regras para facilitar e tirar o custo. Então, sem as urnas, não tem o custo da captação, da digitação, da logística de pegar esses cupons. Alguns deputados foram pessoalmente apoiar o projeto de lei 718 de 2017, de autoria do deputado Jorge Caruso, do PMDB. A proposta é manter tanto a indicação da entidade via internet ou aplicativo, quanto as urnas, para que os cupons fiscais continuem sendo cadastrados pelas entidades. A longo prazo, a ideia é ótima. A curto prazo, é problemática. O que nós estamos tentando é encontrar com o governo, independente da aprovação do projeto, uma solução de manter o modelo atual e, em paralelo, tocar com a tecnologia nova, que eu acho que ficaria muito bom. E o próprio governo reconhece que pode ser positivo, as entidades também. Então, há um impasse do governo e a gente pretende resolver isso no amor. Se não for no amor, quiçá a gente tenha que votar um projeto aí, ou se aprende no amor ou na dor, né? Como quem diz. Mas o que a gente espera é que haja, de fato, uma sensibilização, porque eu não quero crer que na cabeça do governo atual passe, tenha-se a vontade de se prejudicar tantas entidades, como tudo indica, é o que vai acontecer. 4 de dezembro é o dia do perito criminal. A data foi comemorada aqui na Assembleia. Os peritos aproveitaram a festa para pedir apoio aos deputados por mais contratações de funcionários. O perito criminal é o profissional responsável pela orientação e identificação de um crime em qualquer área. A investigação deve responder onde e quando o crime ocorreu, informações da vítima e do acusado e da maneira em que o crime aconteceu. A data, 4 de dezembro, foi escolhida por causa da morte de Otacílio de Souza Filho, perito criminal que morreu durante uma investigação quando caiu de um penhasco em 1976. O perito criminal, ele é um auxiliar da justiça. O seu trabalho é basicamente fornecer a prova técnica de origem científica, imparcial, para o pleno desenvolvimento da justiça criminal no nosso país. Então, ele tem um papel extremamente relevante, um papel extremamente importante dentro do processo penal, fornecendo aquela prova isenta, imparcial, autônoma, para que a justiça seja feita. Hoje, nós precisamos um pouco mais nos reequiparmos, mas isso vem sendo feito. Nesses últimos anos, em que eu estou ali na frente do Instituto de Criminalística, 2 anos e meio, nós procuramos fazer isso, trazer equipamentos, fazer com que os peritos tenham melhor condição de trabalho. Ninguém consegue fazer tudo, mas o pouco que nós tivemos feito, acho que mais do que o pouco, o bastante que nós tivemos feito, trouxe isso para que os peritos possam trabalhar com mais qualidade. Os peritos criminais vieram à Assembleia Legislativa para comemorar o dia, mas também para pedir apoio aos parlamentares. É que, segundo eles, há um déficit de 700 peritos que já passaram no concurso público, mas ainda não foram chamados. Nós, peritos criminais, hoje estamos um pouco esquecidos pela população. A população desconhece a questão e principalmente por parte do governador, que não faz a nomeação dos peritos, dos candidatos que foram aprovados no concurso desde 2013. Então hoje aí temos um déficit de 40% em nosso quadro.
A intenção de fazer aqui é exatamente sensibilizar os deputados para essa situação, o prejuízo que está sendo causado à população por causa desse déficit. O evento contou com o apoio do deputado Wellington Moura, do PRB. A gente está aqui até para isso, para dar o apoio a eles. A gente viu o déficit que há de mais ou menos aí 600, 700 funcionários, né, que possam se aumentar aí nessa classe, e a gente vai lutar aí junto ao governo para que a gente possa fazer com que esse número de pessoas que hoje eles precisam para poder prestar, porque são 43 setores que hoje existem em todo o estado sobre a perícia criminal, e a gente vai fazer com tudo para a gente poder aumentar agora o número de funcionários e eles possam ter uma qualificação melhor. Dia de muito calor em todo o estado de São Paulo, mas chove à tarde na maioria das cidades. Vamos saber agora da previsão do tempo. Na região metropolitana de São Paulo, pode chover no fim da tarde. A máxima chega aos 29 graus. Presidente Prudente, o sol brilha forte à tarde, mas no fim do dia a nebulosidade aumenta e chove. A máxima é de 32 graus. Chove no fim do dia e à noite na região de Araçatuba. Os termômetros chegam a 32 graus de temperatura máxima. As cidades da região de São José do Rio Preto vão ter aí uma terça-feira com muito sol à tarde, mas no começo da noite deve chover em pontos isolados. A máxima fica nos 31 graus. E para Ribeirão Preto e cidades vizinhas, a previsão é de sol e calor à tarde. Chove à noite, a máxima chega aos 34 graus. A Assembleia presta homenagem às mulheres que contribuíram para a Constituição de 88. Os detalhes você tem depois do intervalo. Voltamos em um minuto. E vamos a mais um giro de reportagem com a agenda parlamentar desta terça-feira. Hoje tem reunião da Comissão de Educação e Cultura. É isso, Priscila? É isso mesmo, Sérgio. Bom, na pauta do dia, 21 itens, entre eles 3 projetos de lei. São um que torna obrigatório o oferecimento de assentos adaptados à população obesa pelos estabelecimentos de ensino, outro que institui a Semana Tebas de Ciência, Tecnologia, Arte e Educação e também o que institui a campanha Setembro Verde nas escolas. A reunião está marcada para começar aqui no plenário José Bonifácio às 2h30 da tarde e a presidente da Comissão de Educação e Cultura é a deputada Beth Saão, do PT. Sérgio. Obrigado, Priscila. E agora a repórter Carla Francisco fala de uma audiência pública com alunos da União das Instituições Educacionais de São Paulo, a Uniesp. Carla. Boa tarde, Sérgio, mais uma vez. Boa tarde a todos. Olha, o objetivo da audiência pública é debater o programa Uniesp Paga, que se constitui na possibilidade de pagamento das parcelas de amortização do FIES pela própria Uniesp. O que os alunos alegam é que este programa faz uma propaganda enganosa e prejudica os estudantes através de contratações irregulares. A iniciativa para esta audiência pública é do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Ela está marcada para 6h da tarde no plenário José Bonifácio. Sérgio. Ok, Carla. Hoje tem um ato solene na Assembleia Legislativa para comemorar o Dia Nacional do Samba. Jorge Machado. Dia Nacional do Samba, comemorado sábado passado, né? Nacionalmente, sábado passado, dia 2 de dezembro. Mas ele vai ser rememorado aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em ato solene no auditório Franco Montoro, marcado para ter início às 19h, uma iniciativa da deputada Leci Brandão, do PCdoB. 5 escolas de samba serão homenageadas. Na verdade, a velha guarda dessas escolas, né? No caso, as escolas de samba Nenê da Vila Matilde, Unidos do Peruche, Mocidade Alegre, Rosas de Ouro e X9 de Santos. Lembrando ainda, a deputada Leci Brandão do PCdoB, autora da Lei 15.690 de 2015, que declara o samba patrimônio cultural e material do Estado de São Paulo. Sérgio. Ok, Jorge. E o nosso Palácio 9 de Julho está ainda mais bonito. A repórter Érica Rezende conta por quê. Pois é, Sérgio, aqui a gente já está em clima natalino na Assembleia, cheia de luzes e muitos enfeites de Natal na fachada. Quem visita a árvore de Natal do Ibirapuera e vem conferir o show de fontes, também pode admirar agora a fachada da Assembleia Legislativa, que está toda enfeitada com luzes de Natal. Segundo o presidente da Assembleia, deputado Cauê Macris, essa é a primeira vez que o parlamento recebe esse tipo de decoração natalina sem custo. Então, é só
só vir, conferir e entrar na magia do Natal. Sérgio. Obrigado, Érica, pelas suas informações. E as mulheres tiveram a participação determinante na elaboração da Constituição brasileira, que completa 30 anos em 2018. Organizadas em diversos grupos, criaram um documento pela igualdade de direitos e fortalecimento da democracia, chamado de Carta da Mulher Brasileira. Os 30 anos da Carta da Mulher Brasileira foram comemorados na Assembleia Legislativa de São Paulo. Esse evento é uma parceria do Instituto Legislativo Paulista, juntamente com a Coordenadoria das Mulheres da Prefeitura e a Escola do Parlamento também da Prefeitura, onde discute um pouco a questão da Carta das Mulheres na Constituição de 1988, fazendo uma reflexão entre aquilo que estava colocado na Constituição, especialmente quando a gente fala dos direitos das mulheres, e essa evolução até hoje, mais de 30 anos depois. A Melinha Teles fazia parte do movimento de mulheres que organizou as demandas femininas que deveriam fazer parte da Constituição e dar direitos efetivos às mulheres. Eram as mulheres do campo, as mulheres da cidade, as mulheres sindicalistas, professoras, intelectuais, artistas, mulheres do campo, trabalhadoras rurais, prostitutas, ribeirinhas, pescadoras. Eu nunca conheci tantas mulheres, né, assim, das mais diversas atividades profissionais, digamos assim, num espaço único, defendendo os nossos direitos na Constituição. A secretária-geral adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, falou do empoderamento das mulheres nas instituições. Eu acho que é um comprometimento de um trabalho que a Ordem tem procurado fazer através do movimento Mais Mulheres na OAB e Mais Mulheres na Política Nacional, que vamos comprometer a trabalhar intensamente para estimular as mulheres a participar da política em todos os níveis, em esferas de poder, para que possamos ter essa visão feminina dentro do poder público também. Durante o evento aconteceu o lançamento da cartilha Mulher, a Política Também é para Você. Um incentivo para que as mulheres ingressem na política do país e das instituições. Exatamente, orienta as mulheres que querem ingressar nesse mundo político de como elas podem proceder. As mulheres são 51% da população do Brasil e não têm até hoje as mesmas garantias e os mesmos direitos assegurados aos homens. Na verdade, existe uma disposição constitucional de igualdade, mas essa igualdade ainda está sendo conquistada. Quanto mais a participação da mulher na política, então ela precisa ser reconhecida como uma pessoa que tem a possibilidade de participar e, portanto, mudar os rumos do Brasil. É muito importante mantermos os avanços em termos de cidadania, de direitos humanos, de igualdade, do fim da discriminação. Tudo isso que consta da nossa Constituição Federal tem que ser preservado para sempre. Ele é o facilitador do dia a dia da vida do pequeno produtor rural. Ajuda na elaboração de projetos e estratégias de produção. O extensionista rural foi homenageado aqui na Assembleia durante uma sessão solene. Antes da cerimônia, o deputado Davi Zaia abriu oficialmente a exposição dos trabalhos da Extensão Rural Paulista. Esta é a terceira edição da mostra, que é anual. O que é importante é que com isso eles ficam na terra e também a gente mantém o estado de São Paulo como um estado que não só tem a grande produção da cana, da laranja, da borracha, mas tem também, né, muitas experiências de produção, né, de pequenas produções que mantêm uma diversidade enorme. Isso gera emprego, gera renda e melhora a vida das pessoas. Gilberto foi um dos premiados. O trabalho que fez no campo foi voltado para a agricultura familiar. Levou para casa o reconhecimento de uma verdadeira tradução que tem dado bons frutos. Eles têm acesso à televisão, internet. Hoje a gente consegue, os produtores têm acesso a isso aí. Mas muitas vezes a informação chega de uma forma que não vem explicada. Então essa seria o nosso trabalho. Nas fotos autoexplicativas, um pouco do que os extensionistas rurais estão fazendo pelos 4 cantos do estado de São Paulo. Nosso trabalho principal é fazer uma ponte entre tudo que a pesquisa levanta, descobre nos institutos, nas universidades, e nós fazemos uma simplificação disso e levamos para o agricultor numa linguagem que ele possa entender, que possa traduzir aquilo e aquilo
reverter em benefícios para a própria comunidade. São 350 mil propriedades em todo o estado. 280 mil delas pertencem a pequenos produtores. Assentamentos são 139. Nos últimos 5 anos foram 5 leis aprovadas, leis que movimentam esta política pública. Leis como PEPAS, Política Pública de Compra de Alimentos, uma nova legislação que regulamenta a atividade nos lotes, saímos da permissão de uso para a concessão de uso. Então, assim, é um conjunto de pessoas, conjunto de instituições que fazem o melhor para este recorte social, que é esse campo rural, o campo dos assentamentos. O secretário adjunto da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo falou sobre a importância e a característica da agricultura paulista. São Paulo tem muita importância agrícola e pecuária no Brasil. São Paulo ele é um grande exportador, traz divisas para o Brasil, mas com uma característica muito interessante. A cultura que é diversificada e um grande número de famílias e de pequenos e médios agricultores vivendo, tirando a sua renda da terra. Mais previsão do tempo para esta terça-feira em outras cidades do interior do estado. Deve chover forte à tarde e à noite na região de Marília. Mesmo assim faz calor, 27 graus de máxima. Sol e calor em toda a região de Bauru. Não há previsão de chuva. Os termômetros marcam até 32 graus de temperatura máxima. O sol brilha forte à tarde em São Carlos e cidades próximas, mas chove no começo da noite. A máxima também fica aí na casa dos 32 graus. Campinas e região, a terça-feira também vai ser de sol forte à tarde e chuva à noite. Os termômetros chegam a 32 graus. E a Assembleia Legislativa lembra o Dia Internacional do Deficiente. Nós voltamos em um minutinho. 3 de dezembro é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A data foi lembrada aqui na Assembleia. A cerimônia que celebrou o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência começou com a apresentação de Fernando Pavone, que é cantor e tem autismo. Eu gosto de cantar com a voz do coração. O evento, que tratou sobre o deficiente e a inclusão social, reuniu representantes de diversas organizações. Enquanto não olhar para essa pessoa e reconhecer nela alguém igual a mim, eu vou estar sempre olhando para ela como alguém inferior. Então, eu não vou dar para ela a atenção que ela precisa, o cuidado que ela precisa, eu não vou dar a educação que ela precisa. Silvana Cambiaghi, que é representante da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, falou sobre a importância da acessibilidade. Eu tive pólio aos 6 meses e hoje você vê uma cidade muito mais preparada, mas existe a necessidade de todas as acessibilidades serem propostas. A física é essencial, porque ninguém se faz representar numa cidade se ele não estiver nos lugares, e quando não há acessibilidade nas calçadas, no transporte, nos edifícios, as pessoas não podem estar e muitas vezes são esquecidas, renegadas. Segundo o IBGE, 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. E apesar dos avanços na legislação, eles ainda enfrentam muito preconceito e dificuldades em diversos setores da sociedade. Existem barreiras atitudinais, que eu acho que, na minha opinião, são as mais importantes. Porque eu acho que, assim, você tem uma barreira arquitetônica numa empresa, você pode modificá-la. Você tem uma barreira de comunicação, você pode modificar isso. A barreira atitudinal, ela vem muito da nossa cultura, ela vem muito do que a gente conhece, das referências que a gente tem, das lembranças que a gente tem de infância, que a gente foi construindo. Então, eu acho que isso é mais difícil. E aí sim, eu acho que a empresa precisa de treinamento, eu acho que a empresa precisa aceitar o fato de não conhecer do assunto. E existem pessoas no mercado hoje em dia que são capacitadas para ajudá-la. A iniciativa da homenagem é do deputado Celso Nascimento, do PSC, que é autor de uma lei que proíbe a cobrança de taxa ou qualquer valor adicional para matrícula, renovação ou mensalidade de estudantes com síndrome de Down, autismo e outras síndromes. O deputado, que tem ainda outros 2 projetos de lei sobre o assunto, falou sobre a importância da inclusão. São pessoas que certamente elas necessitam da compreensão daqueles que são tidos como os normais. Por quê? Porque a acessibilidade,
a forma de chegar até eles, as informações, tudo isso nós temos que preocupar. E diante disso nós entendemos que é uma data que tem que ser sim lembrada, comemorada, só para que haja a lembrança de todos na necessidade de atendermos estas pessoas com um pouco mais de carinho, mais amor. O Palácio 9 de Julho estava lotado de heróis ontem. Centenas de bombeiros vieram ao lançamento de um livro de autoria de um engenheiro civil. O título do livro? Veja agora na reportagem da Carla Francisco. Lançado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o livro Heróis do Fogo, que retrata momentos vividos por policiais militares do Corpo de Bombeiros em ação. Na noite de autógrafos, teve também uma exposição com as principais imagens. Escolher algumas fotos para a exposição deve ter dado um trabalho danado. São muitas imagens, todas catalogadas neste livro. Em algumas delas, dá para ter certeza do que o bombeiro envolvido na operação estava sentindo. Aqui sobram emoções. O Rogério ganhou um exemplar. Ele também está no livro. É um dos heróis. Nesta imagem, ele também carrega uma senhora que, acamada, não conseguia sair da própria casa depois de um deslizamento de terras. Nossa preocupação era acessar, que na realidade era um acesso difícil, porque a porta estava fechada, então a gente teve que arrombar para poder tirar ela. E estava garoando e o principal medo nosso era deslizar mais ainda, em cima da gente e em cima dela, né? A iniciativa em trazer para a Assembleia o lançamento do livro de Alberto Takaoka foi do deputado pelo PSD, Coronel Camilo. Trabalho fantástico, de muita sensibilidade. Então está de parabéns o Takaoka e parabéns mais ainda, né, por fazer esse trabalho, mostrar o bom trabalho. Nem sempre a gente tem oportunidade de mostrar o bom trabalho do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, e ele fez isso com maestria. Parabéns a ele, né? O Takaoka, ele tem a sensibilidade necessária para poder registrar aquele momento único, não deixar que o ator se esqueça daquele momento e divulgar para a população o quão importantes são os homens e mulheres da instituição que representamos. Alberto Takaoka é engenheiro civil de formação, pertence à Academia Brasileira de Arte e História. Desde 2007, quando começou a fotografar o trabalho destes policiais, já perdeu, segundo ele, mais de 30 câmeras fotográficas. Mas o que ganhou vai muito além de qualquer prejuízo material. Não importa o tamanho da ocorrência. Pode ser um fogo em lixo que pode eventualmente pegar num barraco. Eles vão com o mesmo amor e a mesma determinação. Isso me chama muito demais. É muito raro você ver isso hoje no mundo de selfies, de querer se aparecer, de se mostrar, né? Eles estão dormindo, eles estão fazendo um churrasco. Eles param imediatamente para salvar as pessoas. Jornal da Assembleia desta terça-feira termina aqui, lembrando a você, telespectador, que a partir das 2h30 da tarde você assiste ao vivo a sessão plenária. Você também pode assistir através do nosso portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do 12h30. Fique agora com a transmissão ao vivo da CPI, que investiga maus tratos contra animais.